O Egito deu ao mundo uma das mitologias pagãs mais incríveis. Seus templos milenares deixaram marcadas através do tempo a devoção dos egípcios aos seus deuses, que eram encarnados na terra na figura do faraó. Mas o que pouca gente se lembra é que fatos importantes narrados na Bíblia também se passaram aqui, o que permite ao Egito também ostentar o título de Terra Santa. Foi daqui que Moisés libertou o povo hebreu e começou sua caminhada até Israel. Na cordilheira de montanhas do Sinai, ele subiu para receber os 10 mandamentos. No local foi construído o mosteiro mais antigo do planeta. No Rede Sim pelo Mundo, nós vamos conhecer o lado cristão do Egito, um país muçulmano, mas que já foi o lar da Sagrada Família. Da Península do Sinai ao bairro copta do Cairo, o Egito também permitiu que a história do cristianismo fosse escrita nessas areias. Então, bora viajar! Nossa viagem por essa região do Egito começa em Taba, praticamente a última fronteira do Egito com Israel, uma área turística banhada pela água azul turquesa do Mar Vermelho. Mar que foi o protagonista de um dos milagres mais incríveis descritos no Antigo Testamento. Diz o livro do Êxodo que essas águas foram abertas por Deus para que Moisés e o povo hebreu pudessem passar e fugir da perseguição do exército de Faraó. No século XII, os cruzados construíram nessa ilhota, chamada Ilha do Faraó, uma fortaleza para proteger os peregrinos que seguiam em direção à Terra Santa. Mas em 1170, o famoso sultão e líder militar Saladino tomou a ilha e reconstruiu a cidadela. Afinal, esse é um ponto estratégico, porque além de Israel, aqui estamos perto da fronteira com a Jordânia e com a Arábia Saudita. E deixamos para trás o hotel à beira-mar e seguimos viagem. Em poucos quilômetros já estamos em uma terra seca, árida, com pouca vida, mas com muita história. Chegamos à região do Monte Sinai, o deserto descrito na Bíblia por onde Moisés conduziu o povo de Deus. E os ônibus não podem seguir viagem a partir desse ponto. E para subir até o Mosteiro de Santa Catarina são 3 quilômetros de caminhada, muito sol, nós estamos com um grupo maior, então nós podemos o caminho aí com esse táxi aqui, ó. Então nós vamos de carro. Vamos lá. Um lugar que parece parado no tempo. Pouca coisa mudou nessa paisagem desde quando os hebreus passaram por aqui em sua peregrinação de 40 anos rumo à Terra Prometida. Até que chegamos a uma vila e as poucas árvores nos fazem lembrar um pequeno oásis nessa área montanhosa e seca, onde encontramos o Mosteiro de Santa Catarina. Uma obra construída no século IV pela rainha Helena, mãe do imperador Justiniano. Esse é o mosteiro mais antigo do mundo. Santa Catarina da Alexandria foi uma mártir que nasceu na Alexandria no século III. Antes ela era de uma família rica romã, que elas estavam adorando os pagões naquela época. Logo ela estudou teologia do cristianismo e gostou muito do cristianismo e ficou como a praticante do cristianismo. Então muitas pessoas brigaram com ela, da sua família, e também o rei Iximonos também não queria que ela fique adorando o cristianismo naquela época. Então mandou 50 brigadores para poder convencer ela de deixar o cristianismo e seguir adorando os pagões igual a eles. Daí ela rejeitou e não aceitou essa proposta e logo ele mandou matar, decapitar ela. O mosteiro é mantido por monges que vivem dentro dessas paredes em uma rotina de trabalho e oração. Um lugar de silêncio, onde tem que se falar baixo para não atrapalhar quem está aqui recluso ou fazendo suas preces. O convento fica aos pés da cordilheira de montanhas do Sinai. E aqui, bem ao lado do Mosteiro de Santa Catarina, a gente encontra uma trilha que dá acesso
ao topo do Monte Sinai, onde, de acordo com a Bíblia, Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos. Agora são mais ou menos 1h30 da tarde aqui no horário local, então a trilha está fechada. Os peregrinos que desejam ir ao alto do monte devem chegar de madrugada, subir durante a noite, ver o dia amanhecer lá de cima e depois descer, porque o calor é tão forte que se tornaria praticamente impossível fazer essa escalada aqui durante o dia. Como eu disse, o Sinai é uma cordilheira composta por várias montanhas. Então não é possível saber exatamente em qual desses cumes Moisés subiu para falar com Deus. Mas a sensação de saber que foi nessa região já compensa qualquer necessidade de uma precisão geográfica. Deixamos o deserto e seguimos viagem em direção à capital do Egito, porque no Cairo está o único bairro cristão do país. No próximo bloco você vai conhecer o bairro Copta, onde a Sagrada Família teria vivido para proteger o menino Jesus da fúria do rei Herodes. A gente volta já. O Cairo cresceu em torno do rio Nilo. Hoje, o rio que divide a cidade é cercado por arranha-céus e cruzado por barcos que levam os turistas para navegar por essas águas milenares. Dos 100 milhões de habitantes do Egito, quase 1/4 dos moradores vivem na região metropolitana do Cairo. E nesta metrópole, majoritariamente de fé muçulmana, o bairro Copta foi escolhido por cristãos para construírem as suas igrejas e para morarem. Na entrada, um comércio movimentado, como em praticamente todos os bairros da cidade. A principal diferença é que, ao lado dos produtos tradicionais vendidos em qualquer rua da capital egípcia, rostos mais conhecidos dos ocidentais. Jesus, a Virgem Maria e outras figuras bíblicas mostram que esse é um bairro diferente. No bairro Copta, cristãos e muçulmanos convivem pacificamente, e turistas vêm para visitar as igrejas existentes aqui. Construções romanas se misturam ao estilo árabe. E esse quadro da Sagrada Família esculpido na pedra indica a igreja mais visitada do bairro, a igreja de São Sérgio e Baco, construída no século IV d.C. É a igreja mais antiga de todo o Egito. Bom, agora estamos na igreja de São Sérgio e Baco, que data do século IV. Está feita ao estilo basílico, que está dividida em 3 partes. Tem 2 andares. O primeiro andar para os homens e o segundo andar para as mulheres. Madeira e pedra se misturam em equilíbrio, dando à arquitetura da igreja uma beleza única. Mas o que praticamente todos esses visitantes querem ver está abaixo da nave, no subsolo. E antes de chegar à gruta, um poço coberto por vidro. Segundo a inscrição em árabe e em inglês, a Sagrada Família bebeu da água deste poço. Como conta o Evangelho de Mateus, ao descobrir o nascimento do bebê, que segundo a profecia seria o rei dos judeus, o rei Herodes mandou matar o menino Jesus. Alertados por um anjo, José e Maria, acompanhados do recém-nascido, fogem para o Egito. De acordo com a tradição, a Sagrada Família se escondeu nessa gruta. Foi no meio dessas pedras que eles esperaram a morte de Herodes para poder voltar para Israel. Por abaixo tem uma igreja cripta gruta, onde a família sagrada estava aqui escondendo, fugindo do rei Herodes. Ficaram em todo o Egito durante 3 anos e 8 meses e ficaram nessa igreja cripta gruta 3 meses só. A possibilidade de estar em um local que pode ter sido usado como esconderijo da família, que é o pilar do cristianismo, traz fiéis de todo o mundo para visitar a gruta. Tocar no vidro que cobre o poço e nas paredes de pedra faz com que essas pessoas se sintam ainda mais perto da família que teria passado por aqui há quase 2000 anos. Uma emoção imensa, porque imagina a angústia que eles estavam quando chegaram aqui. Então, de você saber que está pisando na mesma terra em que eles estiveram, não tem mais palavras para falar.
É emocionante por causa da fé das pessoas, né? Nós sabemos pelas notícias na Sagrada Escritura do Novo Testamento que de fato a Sagrada Família veio ao Egito em razão da perseguição de Herodes. Mas não temos nenhuma certeza do local exato. Agora temos aqui essa tradição, que é uma tradição ortodoxa, que diz que eles se hospedaram aqui, nesse local onde tem esse poço, onde tinha essa antiga residência, uma gruta. É possível, é aquilo que nós dissemos o tempo todo, é possível, é provável, mas não sabemos com exatidão. Mas a gente vai pela fé, né? Sabemos que eles estiveram aqui nessa terra, fazendo dessa terra também um prolongamento da Terra Santa. Mas essa não é a única igreja do bairro Copta. Erguida sobre 2 colunas de 15 metros de altura, hoje cobertas por jardins e outras construções, esta é a Igreja da Virgem Maria, conhecida como a Igreja Suspensa. A riqueza de detalhes começa ainda do lado de fora, por essa porta que convida os fiéis a entrarem em um templo do século V, construído pelos romanos. O púlpito possui 13 colunas. A central representa Jesus e as outras 12, os discípulos. Mas essa escura aqui simboliza o traidor Judas. E o quadro, que mexe com a imaginação de quem passa por aqui. Repare que ao movimentarmos a câmera, os olhos da Virgem Maria parecem nos acompanhar. O olhar penetrante da pintura fez com que guias locais apelidassem esse quadro de Mona Lisa, em alusão à famosa pintura de Leonardo da Vinci, exposta no Museu do Louvre, lá em Paris, e que parece acompanhar com os olhos o movimento de quem a observa. O bairro Copta é uma mistura de história, arte, muita fé e, acima de tudo, harmonia religiosa. Olha, uma das coisas que eu mais gosto em poder viajar é conhecer pessoas, conhecer novas culturas, fazer amizades e mostrar que a gente pode viver bem todo mundo junto. Eu, por exemplo, sou evangélico, fui criado na igreja evangélica, e o meu companheiro nessa viagem toda é o Padre Arthur, padre católico, e o nosso guia aqui no Egito é esse rapaz aqui simpático, Said, jovem muçulmano. Quando nós chegamos aqui, ele estava no Ramadã, jejuando, e mesmo assim atendeu a gente super bem. Padre, eu acho que essa é a mensagem de uma boa viagem, né? A gente pode viver todo mundo junto, não pode? Todo mundo em paz? Com certeza, a mensagem é a mensagem de paz. Aliás, uma mensagem que o Egito trouxe muito para nós, né? Durante esses dias aqui. Dá para todo mundo pode conviver em paz, né? O mundo é para todo mundo. E outra, né, Padre? Somos todos irmãos, né? Isso mesmo. Podemos dizer assim, somos todos irmãos, não somos, Said? Exatamente, somos todos irmãos, todos somos servos e filhos de Deus mesmo, todos somos iguais ante Deus mesmo. Então acho que a melhor maneira de encerrar essa reportagem que nós percorremos um bairro cristão aqui nesse país majoritariamente muçulmano que é o Egito, é assim, todos juntos, em paz e... Irmãos. Salam aleikum. Salam aleikum, habibi, inshallah.